Que pavor! Vamos no embalo do pavor. Bora, bora. Bora. Esse Esse é é o o Sem Sem Nome Nome Também Também Pode. Pode. Eu sou a Dani Sacomano. Eu sou a Mirelle Alvarenga, duas analistas junguianas que resolveram fazer um podcast para brincar e refletir com o que nos afeta. Vai que rela aí também. Vamos pegar um café? Vamos. Caia, levante-se, tente outra vez. Errar faz parte da vida. Quem nunca escutou essa frase tão pronta e tão cheia de rugas? Se você correr riscos e for um pouco atrevida, corajosa, mais cedo ou mais tarde, poderá se dar mal também. Às vezes, aquele projeto em que estava apostando todas as fichas vai pelo ralo, ou um casamento de muitos anos chega ao fim, deixando dor e muito sofrimento pelo caminho. Não importa. Todos precisamos aprender a lidar com o fracasso. Apesar disso, temos medo de falar sobre o assunto por aí. Conhecemos inúmeras histórias bonitas de superação, mas sempre há nelas uma espécie de lacuna. Passa-se diretamente do infortúnio à vitória, e o doloroso processo que nos leva de um ponto a outro nem sequer é mencionado. Se todas nós levamos rasteiras da vida, como é que certas pessoas conseguem enfrentar tantas adversidades e mesmo assim sair mais fortes? Não totalmente lesas, porém com senso de sentido e significado. Ai, Olá, ai. sem nomers! Bem-vindos a mais um episódio do Sem Nome Também Pode, agora em vídeo! Número um, nosso comecinho de videocast, algo que eu lutei tanto, fracassei, fracassei. Olha só, a gente fracassou em fazer só áudio. Eu que não queria me expor, tô aqui, ó, fracassando. Colocando Aceitei o convite. a figura na Medina, Nossa senhora, eu vou arder no expondo. mármore do inferno. Deu até calor. Ai, ai. Ai, ai, Dani, hoje vamos falar de fracasso? Vamos fracassar? Vamos fracassar. Será que a gente vai ser bem-sucedida em falar sobre o fracasso? Tô sem expectativa. Ai, porra, tá tocando o interfone. Vai É o lá. iFood. Viva! Fracassando! Fracassando! Não, enquanto tiver comida, minha filha, é sucesso. É, comida pro pet, né? Olha. E aí, o que que é fracasso para você, Dani? Vamos começar com uma imagem de fracasso para cada uma de nós. Como que é para Vamos, você? né? Como que é a sua imagem de Eu, fracasso? olha, me passa duas aqui pela cabeça. É, uma é uma sensação de enxugar gelo. Então eu me imagino com uma barra enorme de gelo e eu enxugando aquele gelo para não pingar no chão e vou enxugando e o gelo vai pingando e, e é isso. Tô sempre enxugando gelo. Tá. E aí eu me sinto muito, muito fracassada. E a outra é uma porta na cara, uma portada na cara, assim, muito forte. E aí dá tomba, quebra a cara, o nariz sangra, o choro vem, cai de costas, enfim, é a porta na cara e mais um monte de
cagada que acontece depois dessa porta na cara. E pra você? Para mim, eu pensei em duas também. Uma é tipo um ser humano inerte no chão, assim. Para mim, fracasso tem muito a ver com o chão, com essa coisa de estar caído, de estar para baixo, assim. E na minha imagem, quando a gente olha para esse ser, não dá para saber se ele está vivo ou se ele está morto. Não dá para dizer. É um corpo inerte. E a outra sensação, a outra imagem, desculpa, é um animal que precisa ser sacrificado. É, eu tenho muito essa imagem assim de tipo, não dá mais para fazer nada com aquilo, então precisa colocar um fim. Então, sei lá, sabe aquela coisa de o cavalo que quebrou a pata? Ou alguma coisa que já tá. É, não é agoniando que fala, como é que fala? Que tá. Ai, gente, como que é a palavra quando tá morrendo? Agonizando, não é? Agonizando. Um bicho É? agonizante, exatamente. Que você fala, cara, parar, fazer. A única solução aqui é dar um fim. Para mim, essas são as imagens de fracasso. Tem mais a ver com fim, é, um fim que não tem como adiar, do que essa continuidade, sabe? Que você trouxe. Um fim que não tem como adiar, como não tem, que não tem escapatória, e que vai ser até melhor. E uma coisa que não sabe se está vivo, se está morto, o que está acontecendo. Um treco ali que, um peso morto. E eu acho que só por esses exemplos, né, das imagens, eu acho que cada um aí em casa pode tentar fazer essa imagem também, né? Tipo, o que que é o fracasso? É, a imagem do Qual a fracasso imagem? que Qual a tem para imagem do cada um, fracasso aí pra vocês? né? Nossa, justo hoje que a gente tá vindo com a nossa imagem na cara aqui, ó. A gente pergunta qual a imagem do fracasso. Não é a nossa, hein, gente? A imagem do fracasso, as pessoas respondendo em casa, duas meninas tentando fazer. Ai, meninas, fui bondosa, duas mulheres tentando fazer. Obrigada. É, mas eu acho que tem isso, né, assim. E eu não sei, falando pessoalmente, eu tenho, eu me sinto fracassada e bem-sucedida ao mesmo tempo, sabe? É, depende do dia, depende do momento. Tem dia que eu sinto que eu fui bem-sucedida, tem dias que eu sinto que eu fui fracassada, depende da área da vida, assim, sabe? É uma coisa que vai, que vem. E você? Nossa, altos e baixos o tempo todo. E como você falou, né? Dependendo da onde a gente olha e de como a gente tá, acho que muda muito, né? Até tem uma frase, né, que as pessoas falam bastante assim, quando você estiver na merda, melhor não tomar nenhuma decisão, né? Fica quietinha, não faz nada, para, pensa, né? Mas eu sinto também, é, às vezes até nos momentos mais difíceis, quase beirando a um fracasso, abrindo mão de alguma conquista que eu queria muito, deixando pra lá algo, né? Pensando assim, puta, vai dar muito ruim e às vezes é melhor. Então, além de sentir que sim, tem dias que eu me sinto bem, tem dias que eu me sinto mal, tem momentos da vida que eu me sinto bem, com sucesso, com alguma conquista pessoal, uma autorrealização, enfim. É, também se eu olho às vezes um pouquinho para o lado, um pouquinho para trás, se eu olho para outras direções, não tá tão bom assim. Né? Então eu também fico pensando quando eu me questiono sobre o fracasso, sobre o sucesso, não tem uma pitada de comparação Hum, de como eu tava, de como é a vida do outro, de como é, enfim,
tem essa coisinha da comparação, me bate. É. E para mim também me bate a questão de até que a gente estava conversando da subjetividade, né? Da percepção do fracasso. Então, para além da imagem que a gente tem de fracasso, eu acho que cada um vai perceber uma coisa como fracasso ou não. Então, sei lá, às vezes é onde eu coloco uma grande expectativa ou algo que é muito importante para mim, se eu não consigo, eu sinto que eu fracassei. Mas se era, sei lá, apenas uma coisa a mais assim que eu ia fazer e não deu certo, talvez eu nem sinta, não perceba como um fracasso, né? Então, acho que nesse sentido tem muito a ver com o como a gente compõe essa imagem do que a gente quer conquistar, do que a gente quer ter sucesso em. E talvez por isso que para mim o maior fracasso que eu considero assim da minha vida tem a ver com um profissional de alguma forma, porque eu sempre tive um sonho. Então, para mim, o meu maior fracasso que eu considero é de um sonho, assim, que eu queria ser atriz, eu queria trabalhar com arte, eu queria viver disso, né? É, e como nunca. Aí é que tá, né? Tipo, o quanto que eu fracassei nisso? Porque não foi como eu imaginava, não foi até onde eu quis, mas eu vivi isso um pouco, eu vivi de alguma forma, eu vivi por um tempo, né? Então também eu acho que essa questão da expectativa, né? O que que eu esperava, até onde eu esperava chegar com isso, o que que eu esperava conquistar com isso, né? Que coisas. Então acho que, não sei, e também com o sentimento, porque pode vir alguém e falar, nossa, mas você fez isso, 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 aquilo, mas a gente sente o fracasso e aí não adianta, né? O outro vir e te mostrar. Então é um treino, assim, né? Você retreinar o olhar para olhar para aquilo e falar, cara, eu tive algum sucesso nisso, né? É, e recompreender aquilo, né? De outras formas, sei lá. Mas eu acho que isso foi um baita É. fracasso, assim, acho que é o que eu considero maior, assim, na minha vida, que ainda dói, ainda. E para mim, especificamente, tem a ver com algo que eu considero vocação. É uma coisa é, que eu faço com, não sei, facilidade, que é divertido, sabe? É, é uma coisa que parece que nasceu comigo. E então eu sinto muita saudade também, né, de fazer isso, de estar nesse meio. E a vida carrega a gente para outros caminhos, né? Em alguns momentos a gente tem que simplesmente desviar a rota e assumir uma outra direção por tempo indeterminado, né? Então, para mim é nesse lugar, assim, que tá o fracasso. E você trouxe a imagem de um ser inerte, que não sabe se está vivo ou se está morto, mas ainda está ali, É, não é? Ainda está ali. E às vezes o fracasso fica ali com a gente, né? Por um tempo. E eu né? fico Ou para pensando, sempre, né? Eu acho que a gente é, convive, né? São pequenos e grandes fracassos ao longo da vida e do dia. Tipo, quantas vezes a gente não fracassa no dia de uma tarefa que a nó, gente escreveu ali e não deu conta de fazer, né? Ao, sei lá, então, uma coisa, sei lá, uma chamada de vídeo que você marcou de fazer e cai a internet, sabe assim? Então, e eu acho que isso tem a ver com aquilo que você falou da comparação e dessa questão, porque nem sempre tá no nosso controle, né? E às vezes a gente tem essa ilusão de que fracassou por, puxa, eu não fiz, eu não fui. Mas às vezes não tava, a gente não sabe, né? O quanto que dava pra fazer para aquilo dar certo, né? foge, né? Por isso que eu também falo do enxugar gelo. Você pode enxugar uma ponta, tá derretendo na outra. Não tem muito que eu faça com toda essa extensão, né? Que pode ser o fracasso. Vai pingar, vai acontecer. E me chamou a atenção, assim, quando você se emocionou e trouxe a vocação, né?
e ao mesmo tempo a imagem do, do que fica ali inerte, não sabe se está com vida, se está morto, mas ainda está ali. E talvez essa parte que a gente coloca entre vocação e profissão, carreira, vire uma bagunça mesmo na nossa vida, né? Trabalho, vocação, carreira, profissão, habilidades, vira esse bololô todo. E você falou assim, parece que é algo tão natural meu, eu simplesmente vou lá e faço algo que me dá tanta alegria e de repente não precisa colocar no lugar da profissão, né? Então, quantas vezes a gente também quer controlar, quer direcionar e não dá, É né? A porque eu acho vida que tem tem uma outros coisa, planos. é porque a gente tá num sistema, né, que a gente precisa do trabalho para viver. Então, aquilo que nos dá vida é o que a gente quer fazer da vida, digamos assim, né? Não sei, tô falando bem, pessoal, momento particular. Mas acho que é isso. Ah, então, tipo, isso eu gosto, isso eu faria sempre, isso eu faria todos os dias. Então, e o que que a gente precisa fazer todos os dias? Trabalhar. Então, já sei, é isso. E aí não, e aí a gente vê que às vezes a gente precisa fazer aquilo que a gente não tem vocação, que não tem, é, que não é divertido, que não tem vontade, porque tudo virou trabalho, serviço, então sempre tem uma coisa para fazer, né? Espero que em breve, igual a gente viu lá no filme, né, sejam as máquinas que façam as coisas e a gente só precise criar e viver e dançar em volta da fogueira. Mas enquanto isso, acho que a gente quer, tipo, será que dá para eu trabalhar de dançando em volta da fogueira? E mesmo assim, acho que a gente ainda vai fracassar, viu? É. Sim, É, porque dá pra fracassar em todas as coisas da vida, não só no trabalho. é, fico pensando mesmo assim, para mim também, ó, nessa sociedade, né, que é mega performática, que exige da gente a- o melhor de nós, né, em todos os âmbitos da vida, né? A melhor filha, a melhor amiga, a melhor profissional, a melhor. Só aí a gente já fracassa, porque não dá para ser melhor, não dá para ser perfeita, não vai existir perfeição, É. né? E aí quando eu entro no lance da comparação, é por isso, porque se a gente escapar um pouquinho o nosso olhar, a gente já sai de dentro, né? E aí Uhum. já tem alguém muito melhor fora, fazendo aquilo. Só que você não sabe também o que que o outro tá passando, que gelo que o outro tá enxugando, mas que no fundo tá todo mundo com a sua imagenzinha aí, ressuscitando um corpinho que tá lá no chão, né? Eu acho que a comparação, ela só aí eu já sinto que eu fracassei. Total, Só aí. total. Porque vai comparar com o quê, né? Com que trecho da vida, que aspecto. Não dá, né? A gente vai se comparar, eu acho, mas é É justamente o momento. inevitável. É inevitável, mas é o momento que a gente começa a se sentir fracassada, porque sempre tem alguma É. coisa diferente e que a gente ainda vai julgar melhor. E nesse sentido, eu acho que a questão do fracasso também está ligado à idealização, né? Porque, assim, parênteses, quem falou que trabalhar com arte, como atriz e com cinema, não só vai ter coisas boas, né? E, vai ter coisa chata para fazer, vai ter talvez fazer coisa que não quer. Então, acho que o que eu construí, o castelinho que eu construí sobre ser atriz, tinha a ver com idealizações minhas que vão para além do sustento, né? Tem o reconhecimento, tem o ser vista, tem o, enfim, sei lá, tem muita coisa. É um complexo, não é nenhum emprego, Oh, né? Então, eu acho que tem a ver com isso também, o quanto que a gente fantasiou a respeito daquilo, né? Porque aí o não conquistar aquilo, o fracasso é a sensação oposta de frustração, né? e, e ao mesmo tempo você foi falando da arte, né? Desse mundo mais possivelmente divertido.
e da sua vocação, né? De fazer algo que te dê alegria, que te dê sentido, significado para sua vida, movimento. Eu tive uma coisa um pouco oposta, onde eu vivi muito tempo da arte, eu fui muito bem sucedida, eu trabalhei com dança por 22 anos, tive um caminho muito bacana. Sentia também que era quase uma coisa transcendental, assim, quando eu dançava, que eu não sabia nem reproduzir aquilo que meu corpo fazia, e me dava sustento, e eu pagava as minhas contas, e aquilo girava numa prosperidade que parecia que eu não estava fazendo muito esforço. A vida acontecia, né? Por outro lado, o esforço não era enquanto eu fazia, era na hora em que eu ia dormir, né? As preocupações, as ansiedades, o medo da falta de criatividade, a dificuldade e o fracasso que eu tinha em querer me aperfeiçoar na arte. Eu queria fazer aulas, eu queria procurar alguma coisa ainda, né, para eu aprender mais sobre a dança, outras coisas que eu não sabia e o quanto era um caminho restrito, afunilava. Então, quanto melhor eu ficava, menos acesso a estudo eu tinha. Era como se a vaidade não deixava, as pessoas não podiam me dar aula. Onde eu ia fazer aula? Às vezes eu tinha que me despencar até o Egito para fazer aula sobre a dança. E não era ali que eu queria fazer aula, não era ali que eu queria, né? Então eu também fui me sentindo fracassada, porque eu não conseguia estudar, eu não conseguia saber mais sobre essa arte. Foi me deixando limitada. E aí eu também sentia essa sensação desse corpo que tá indo embora de mim, sabe? Uhum. Quase que não tinha mais como ressuscitar, né? Eu não tinha mais alimento, eu não conseguia mais nutrir a minha bailarina. Não conseguia. E aí eu fui por um caminho oposto, onde eu fui tentar o CLT. Ah, então é dinheiro que a gente precisa, né? É dinheiro que a gente vai ter. Vamos trabalhar, vamos botar as coisas para girar. E sim, fui muito bem sucedida. Entrei numa empresa, entrei na CLT. Nossa, ganhei 13º, férias remunerada. E aí a vida ficou vazia, vazia. Quase que indo para um sacrifício. E é essa sensação que eu te falo de todo dia numa estagnação e num tédio de enxugar gelo, fazendo por fazer, sabe? Sem poder Sim, me perguntar, e se eu deixar a barra de gelo derreter, molhar todo esse chão? O que que vai acontecer? Quase que sem poder me perguntar, sem poder parar para refletir. E eu acho que a vida faz isso com a gente, sabe? E sim, a gente faz isso com a vida. A gente vai entrando no modo de sobrevivência para não fracassar, sobreviver. E aí você não vive mais, você não reflete, você não pensa, você não tira tempo para si, nem para sim, perguntar o que eu quero da vida ou o que a vida quer de mim. Isso já fracassa. Você entra num sistema de estagnação e de só vai, entendeu? Eu odeio a frase do foguete não dá ré. O meu dá ré sim, entendeu? O meu dá ré. É isso, o meu cai. E é isso, assim, eu não sou é isso. foguete, eu sou pessoa. Eu não sou foguete. Eu não sou foguete, eu Acho ando que eu para não todas as cheguei ainda. direções. Acho que ainda não cheguei nesse nível, não. Ainda me acho uma maquininha do sistema. Mas a gente é um pouco, né? Obrigada, Miri. Mas eu acho que e isso tem muito a ver com essa questão do final, né? Porque assim, se fracassar é o momento final, onde não deu certo, o sucesso talvez ele esteja no outro oposto de que consegui, deu certo, mas também finitude. Cheguei lá, ou não cheguei E lá, né? Então, eu acho que hoje eu vejo um pouco diferente o sucesso e o fracasso. E eu entendo que nenhum deles é o fim, né? É sempre
um próximo fracasso, um próximo sucesso, um próximo. É cíclico, né? E como a gente falou, vai depender do que é para cada um, porque se a gente estiver buscando um sucesso com parâmetros externos, né, olhando para fora, olhando pro espírito do tempo, né? O que é sucesso hoje? Né? Para além do que é sucesso para você, sem nome que está nos ouvindo, né? É, e para cada um tem um sucesso que está pré-estabelecido, que a gente já logo vai entrar daqui a pouco, que é o coletivo, né? Mas tem. E eu acho que se a gente olha para isso, é muito mais difícil, porque ele não vai estar alinhado com a alma, né? Ele vai estar alinhado com uma massa. E aí vai essa tentativa de comparação, essa tentativa de ser bem-sucedido numa coisa que alguém disse que é importante, né? E é uma régua que a gente tem que ficar o tempo todo indo e vindo, né? É uma adaptação, eu acho. Porque se você falar assim, não vou fazer igual todo mundo, vou fazer diferente, qual que é a possibilidade também? Então, como que a gente joga, né? Tá, ok, não posso morrer de fome, tenho que fazer algumas coisas, mas que coisas eu consigo fazer sem adoecer? Corpo, espírito e alma, né? Aqui eu consigo conceder, né? Ou é por um tempo até eu chegar. Então assim, essa negociação, eu acho que ela precisa ser externa e interna. E eu acho que É. não, que é isso que não tá rolando muito, sabe? Não tem negociação. É ali que você tem que chegar, não importa o que aconteça. E aí não tem adaptação interna, porque você não conversa com a alma para saber se ela quer mesmo aquilo, de onde vem isso aí que você quer, né? E não tem adaptação externa, porque eu vou fazer o que for necessário para chegar lá e o corpo também não dá conta, né? Então eu acho que é, hoje eu vejo esse vai e volta, mas tem muito a ver com o sentimento. Então eu fui falar aqui, eu fui tomada pelo meu complexo do fracasso e quase chorei, entendeu? Então assim, são coisas que o sentimento e a razão não tá alinhado, né? A gente, eu sei que é assim, mas, cara, eu queria tanto, sabe? Sim. Né? É, essa costura, né? E essa relação mesmo. E é quase que assim, a Sim. gente vai para fora, vai para dentro, a gente se afunda, conversa, a gente cresce, bate no peito, e fala, é o tempo inteiro, é conversar quando você tá aqui, e quando você tá aqui, É. quando você tá lá e quando você tá cá, né? Não sei, faz sentido para você conversar com essa coisa que está adaptada? Como é que eu tô quando eu tô numa vida onde eu tô me sentindo em vida, com meus boletos pagos, vendo as minhas amigas no final de semana, indo num cineminha, né? Podendo pagar esse cinema, ah, planejando uma viagem de férias, guardando um Uhum. dinheirinho ou não guardando, enfim. E também bater um papo de quando você tá chorando no banho, falando, cara, que desculpa eu invento para não ir trabalhar e poder falar, pra que que eu tô tentando inventar uma desculpa? O que que tá me dizendo que eu não quero ir? Né? É conversar com essa pessoa que tá expansiva no modo conquista, de persona, de mundo, de adaptada para o mundo. Só que se a gente não voltar para esse mundo interno que tá cagado, tá sombrio, você também não descobre, né? É isso. Até porque quando a gente fica com muita carinha de sucesso, a gente pode ficar meio medíocre, bocó, acreditando que sempre tudo vai dar certo, E aí, quando né? não dá, é pior. E eu falo, eu errei, eu fracassei, mas agora eu sei como é que faz. E aí eu faço todo o movimento de novo, e aí, de novo, e assim, se a gente entende que é sobre movimento, tudo isso que é feito é considerado, né? Mesmo quando a gente não atinge X, Y, Z, que é o que você falou. O que que aconteceu nesse caminho? Aprendizados, né? Integração. Muita coisa é integrada num processo de fracasso, né? E eu Nossa! acho que ele pode ser muito aproveitado, né? É, dói, é uma porcaria. Mas é assim, tipo.
é como alguém pegar o olho e abrir assim, ó, na força, pegar a cabeça e abrir. Então, tipo assim, não dá aquele tempinho, ai, peraí, deixa eu ver com calma. Então, acho que nesse momento que você cai do castelinho, que o castelinho desaba, você tem que enxergar tudo aquilo de uma vez só. Então, é muita integração, né? E isso dói demais, dói a vista, muita luz. Você fica assim, "Ah, tá Dói. enxergando." Ai, tudo de uma vez, né? É, por isso que assim, às vezes até essa coisa da porta na cara é um nocaute, né? Pá, né? É um nocaute. E aí, vou dar um gancho. Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui. Eu ia perguntar assim, Mi, então se o fracasso fosse um mestre, o que ele te ensinaria? Vão pensando aí vocês também que estão escutando a gente. Se o fracasso fosse um mestre, um PhD, o que que ele te ensinaria? O seu fracasso, hein? Não vai falar do fracasso do outro, é o seu. Eu acho que se o fracasso fosse um mestre, ele teria que ser mestre em muitas coisas, porque a gente fracassa em tudo, né? Tudo é passível de fracasso. Então, acho que ele simplesmente falaria: Eu estarei sempre aqui, com você. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode Nossa, ser. que música do sucesso! Não, não somos invencíveis. Já Não. fui vencida várias vezes pelo fracasso. Então, né? É o oposto, né? É o É, oposto. é. É o Eu tenho oposto. perguntas aqui também, peraí. A minha pergunta para você, Dani, é: qual é a posição que o fracasso cabe na sua vida? De quatro. Você ou ele? Às vezes eu, às vezes ele. Ai, ai. Qual a posição? Que o fracasso, por exemplo, se ele vai estar sempre lá, em que posição que ele pode estar? Onde que ele cabe? Tem um cantinho para ele na vida? Se tem, onde é? É na hora do banho. É na hora do banho. Que legal. É... Você sabe que diversas vezes eu, fa- eu já li muito sobre depressão e aí as pessoas falando, ai, não tenho vontade nem de tomar banho. E aí muitas vezes eu pensei, ah, então acho que eu não vou ter depressão, porque eu, nossa, o que eu tomo de banho. Mas eu tomo muito banho como se fosse para me lavar dessa sensação fracassante, ou para entrar nesse lugar mais rendida, sabe? De deixar a coisa acontecer, da água cair, de eu amolecer, de eu ter tempo para pensar no que está acontecendo. Então, o fracasso para mim ele tá muito no banho. Eu vou pro banho e deixo o fracasso ali, me Para dizer viver o alguma coisa fracasso. para viver o fracasso. Você sabe que quando eu era mais nova, ainda morando na casa dos meus pais, sempre que eu tava em uma crise, chorando, ou sofrendo por alguma coisa, adolescente, enfim, assim, minha mãe falava pra eu tomar banho. Vai tomar um banho. Eu tinha uma raiva. Porque eu falava, eu tô sofrendo, não tem nada a ver. O que que tem a ver o banho? Hoje eu entendo. Porque o banho é muito bom pra mim também. Não sei se é água, se é. Mas, nossa, eu tenho insight. Nossa, eu fico muito comigo mesma ali, assim. A água é um condutor mesmo. Eu dissolvo bastante É, também. parece que a água é o lugar do sigilo, sabe? É onde eu entro e, pelo menos eu não sou interrompida na hora do banho, ainda, né? Eu não tenho filhos, né? Dizem que depois que você tem filhos, nem tomar Nem banho você banho. toma mais sozinha, né? Oi, Nevenka, volta aqui. Beijo, Mas, Miri, Nevenka. assim, é, é, não sou interrompida no banho, então
nos banhos eu Falou, sinto que let it go, eu let it go. na verdade eu sinto aquela música por para mim, ó, quero sofrer e é banho, né? É banheiro. Escorregar no azulejo, é performar o fracasso. É Tony Braxton. Aham. Unbreak my heart, say you love me again. É assim, ó, é isso. Sim. Vou pro banho. Vou É, escorregar. e Vou escorregar. uma coisa também que eu anotei para falar é que eu acho que hoje, para mim, o fracasso está muito mais ligado a gente não conseguir dizer sim para a vida. Porque eu acho que quando a gente vai vivendo, dizendo sim, sabe? Permitindo as coisas acontecer, permitindo as coisas entrarem e saírem da nossa vida, a gente fatalmente vai fracassar em algum momento e suceder em outros, né? Mas eu acho que se a gente se protege de tudo, né? Então é sempre um não. Então, vou por ali? Não. Faço isso? Não. Né? É como se a gente estivesse se protegendo dos fracassos. E aí acho que automaticamente os sucessos também não entram, porque eles estão no mesmo contínuo, né? Em polos opostos. Então, uma vez que eu não deixo um entrar na vida, não quero fracassar, eu também não vou ter sucesso, né? Eu fico lá inerte no chão, aqui nada me acontece. Eu não tô nem vivo, não tô morto, tô ali, né? Então, hoje, pra mim, o fracasso tem muito mais a ver com isso. Então, cada vez que eu sinto medo, recuo, me isolo, digo não, sabe? Dá aquele. Eu falo, cara, pra mim isso é muito mais fracassante do que, tipo, bora, 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 assim, colocar a coisa pra fluir, sabe? Mas tem mais a ver com fluidez do que um foguete indo pro espaço no máximo sempre, entendeu? Pra mim é fluxo. Fluxo, porque tem a ver com o sim e É, com o não. Vai com o não vai também. é. Eu, eu também sinto isso, e eu acho que tanto nas conquistas quanto nos fracassos, me preocupa quando não vem o entusiasmo, algo de dentro que me diga, vamos tentar? Uhum, uhum, Quando eu percebo que nada tá me dizendo, vamos tentar. sim. Isso para mim nossa, é angustiante, porque é como se fosse uma estagnada, né? Não tem fluxo, não há movimento, nem para continuar conquistando e nem para sair do fracasso, né? É o tal do platô. Assim, estagnei, mantive. Não, é que manter ainda até vai, né? Você vai no fluxo ali, deixa, vai no fluxo da maré, né? Mas ok, ah, o que me pega é quando acabou a vozinha do vamos tentar, tenta de novo, tenta por ali. É aquela coisinha que vem e fala, por que não? Aí você fala, É, por que não? é. Então eu tenho muito medo dessa falta de fluxo na vida, que é dessa vozinha que fala, bora lá, vamos tentar, daquele jeito. Sim. Não é do vamos conseguir, agora vai, e vamos lá, se já deu, vamos dobrar essa meta. Não, não é sobre isso. Aham. É mais o bora tentar por aquele caminho, né? Vai de novo. Pra gente, né, como bailarina, é o tal do 7 e 8. Bora, vai. De novo. E Sim. de novo, né? É isso, assim, eu sinto que quando isso silencia, A gente entra hum, numa inércia, né? Do que a vida, nem a vida, né? Porque a vida ainda leva de um jeito a vida vai. a vida vai, mas aí parece que a gente entra numa inércia do que todas as coisas estão querendo para nós, todas as pessoas, coisas, sistemas, menos a gente. É como se a gente parasse de considerar esse mundo interno, né? A voz desse É, mundo interno, que você falou que é esse, bora. E se? Por que vamos. não? E Né? se, Ele tem, né? ele pode ser, né? De novo, vai lá, vai. Ou É, fica mais um pouquinho, né? é.
Fica mais um pouquinho. Na cama, no banho. Eu acho que é isso, né? Será que a gente está disposta a tentar? Seja lá o que for. Sustentar, chorar, sofrer, criar. É. Agora, você falou esse negócio de tentar. Tem uma frase Ai, lá coachenesca vai. que eu tô Hum. vendo muito por aí, que eu adoro vir e dar um pitaco. Que é, como é que é? Fracasso não conseguir, é não tentar, né? Tem um Ah, fundo, é. tem, né? Porque isso, bora, pode ser, né? Se você nem tentar, como você vai saber? Tem isso. Mas eu acho que aquele passinho para trás para saber tentar o quê, eu acho que é importante também. Porque a gente pode estar tentando, algo que não é o caminho também, né? Então, nossa, então eu preciso tentar, porque senão eu vou fracassar. Mas o que que eu tô tentando, né? É aqui que eu tenho que É. continuar tentando? É isso? Então, acho que é sempre importante, sabe, a gente rever essas coisas, porque daí senão é só tentar. Então, tenta de novo, tenta. E aí é uma coisa à esquerda, sabe? Eu tô tentando ir para a direita e só tem a porta na minha cara. E não é porque eu não tentei o suficiente, será? Né? Fica aí a reflexão. E ao mesmo tempo, assim, o que me bate, né, quando você traz essa reflexão, é, quando eu te disse do tentar, eu falei dessa vozinha interna, né, dessa coisa Sim, de se e que às ouvir, vezes né? não é e que às vezes não é de se impulsionar, Uhum. é de recuar, de ficar, de permanecer. Já tentou ficar? Ainda mais eu que sou sempre de vai e vamos, e né, às vezes eu preciso ouvir do já parou hoje? Já tentou ficar? Já já escutou seu choro? O que que ele quis dizer, né? É, essa frase do tente, tente de novo, tente melhor, né? Ela vem de fora. Ela É, manda. Não é você que escuta. É sim. um Sim. mandato da É, não tem sociedade, nada a é ver com o um que você falou, de ser a voz do né, não é nem, talvez um impulso, mas é essa voz interior que te dá né, um chamado, sei lá. Eu acho que isso que você trouxe é uma questão da pessoa estar se ouvindo. É uma coisa de dentro para fora. Mas eu acho que essas coisas prontas, e por isso que me lembrou, quando você falou tentar, me lembrou na hora, porque agora tem até os desenhinhos, sabe? Tipo, a pessoa, como é que é? Fracassou. Aí é um alvo cheio de setinha que não tá no alvo. Não, o fracassou é o baldinho cheio de setinha, né? Ou seja, a pessoa nem jogou a seta, né? Será? Às vezes ela não é arqueiro, sabe? Às vezes tá querendo cavalgar, não quer nem mexer com flecha, sabe? Nesse sentido, é. assim, que eu falei, sabe? Porque eu acho que senão a gente se cobra da tentativa também, né? No lugar da performance. Ah, é, não. Não, no lugar da performance, não. É mais no sentido de ouvir, né? De repente, essa voz interna que tá te auto-sabotando, tá te deixando desconfiada, insegura de alguma tentativa, do movimento, né? Mas com sentido, com reflexão. Vou tentar para quê, Uhum. né? É isso mesmo? E outra, tentar para conseguir é uma coisa. É, Tentar para movimentar algo em mim, tentar para saída de uma estagnação, para é, movimentar os meus hormônios, é outra visão, né? Tentar como um movimento e não como uma conquista. É, porque para mim o fracasso tem um lugar de estagnação. É a hora que a porta fechou, a cara bateu no chão e parece que dali não tem mais. Não tem, né? É, como frase pronta também tem uma coisa assim, ai, do chão não passa, né? Passa sim, às vezes o buraco é mais embaixo. O chão é só uma fina camada, né? a crosta terrestre é bem É, fina, dá pra você ir é. lá no submundo. Ou seja, então assim, tomar cuidado, né? Porque assim, É. é, Vamos pro é, coletivo?
Vamos, mas antes, tem uma coisa que me passou na cabeça, eu tinha anotado aqui, que uma vez eu tava muito mal, porque é isso, você falou das setinhas, né? Do dardo e do alvo. E eu, por muitos anos, tentei fazer balé e eu era péssima no balé clássico. Ai, meu Deus do céu, mas como eu tentei. E eu ficava muito mal nas aulas, enfim. E aí eu perguntei para minha professora, né, de como que ela tinha se tornado tão boa no que ela fazia. E aí ela me disse uma coisa que eu não esqueço. E enquanto eu estava fazendo o meu roteiro para essa nossa conversa, eu anotei aqui. Ela falou, Dani, com certeza existe um conjunto de habilidades e destrezas, né? E muitas horas de prática e disciplina no meu processo. Mas o verdadeiro segredo foi me conhecer, conhecer meu corpo. Foi preciso também saber onde está a areia movediça em mim, porque todas nós temos buracos onde costumamos cair. E essa imagem da areia movediça que ela me trouxe, por muitos anos, me acompanhou cada vez que eu subi no palco para dançar outras danças, né? E que a gente fez dança do ventre por tantos anos. Uma dança difícil de ser levada para palco, né? Porque é uma dança né? De pertinho. De pertinho, de sala, né? De É. casa. Então eu olhava o palco querendo ganhar território, como se o palco, a cena, né, o espaço cênico para mim, eu tivesse que eu fosse ter uma dança, uma conquista, se eu tivesse uma performance, um palco e passar por todo ele. E cara, como isso me deixava frustrada, fracassada. Às vezes eu assistia uns vídeos e falava assim: nossa, eu não tô desenvolta, eu não fui pra lá, eu não ganhei os ângulos, eu não mudei minhas faces, né? E na direção da técnica da minha dança, eu fracassava. Eu comigo mesma. Até a hora que eu comecei a entender que a minha dança não era isso. A minha dança não era pro palco, era pra plateia, né? Pra quem Sim. tava sentada. A minha dança também era sobre mim, era sobre como eu estava me sentindo. Só que isso não foi enquanto eu estava conquistando a dança, os territórios, o dinheiro em conta. Isso foi agora que eu parei. Quando eu pude olhar de novo, revisitar a minha dança. Dizem, né, sobre ressignificar, elaborar, rever, entrar em contato de novo, de um outro lugar. E eu acho que esse processo, né, da gente dar voltas na nossa própria história, faz a gente ver algo novo, né? Então, assim, olhar a minha dança, olhar esse lugar é, dolorido para mim, de quantas cobranças e como eu me sentia fracassada, mas eu não tinha esse olhar de fora. Esse alcance que hoje eu tenho de pensar, por mais que eu não ganhasse todos os ângulos de um palco, como uma bailarina deve fazer, Hum. eu sabia, e eu ainda sei, que o que eu estava tentando fazer não era chegar nos ângulos do palco, mas era chegar no coração das pessoas. Eu também me emociono porque quantas vezes eu dancei muito mais em cima das minhas sensações e dos meus sentimentos do que através dos meus passos, das minhas técnicas. Mas naquele momento não fazia sentido. Eu queria ser uma bailarina que performa bem, que dança no palco, que ganha. Era esse tipo de vitória, de conquista que eu tinha.
na minha cabeça. Então, acho que hoje fazendo esse caminho com Jung, né, a gente vai olhando de novo para ver o novo, né? Então, situações de fracasso hoje são conquistas, mas já foram de fracassos. E aí é isso, né? A vida vai te dando esse jeito de aproximar e desaproximar. É. E interessante você falar que essa consciência, essa perspectiva veio quando você já não estava mais dançando, né? Porque eu também me pego, às vezes, tendo perspectivas diferentes, agora que eu já não tô mais no caminho. E que me faz olhar e falar, nossa, se eu tivesse essa perspectiva naquela época, poderia ter sido diferente, né? Mas aí é que tá, né? As coisas, elas vêm no tempo que vem, não vem enfim, no tempo que a gente quer, né? E aí, mas eu acho que essas clarezas que vêm, ainda que fora do tempo, entre aspas, né? Para a gente colocar naquilo. Então, tipo, é essa consciência. Tudo bem, não vou poder mais colocar na minha trajetória de bailarina ou de atriz, mas eu posso colocar na minha trajetória de terapeuta essa visão, né? E que com certeza me traz muito, é, como é que eu posso dizer? Pé no chão, sabe? Pé no chão, realidade, consciência. Então, sim, eu acho que as coisas se conectam e a gente não sabe como e não sabe quando, né? Mas um fracasso ali ensina coisas para um sucesso a colar. Então, a gente às vezes não entende na hora. Provavelmente, a hora que fracassa, naquele momento, a gente não vai compreender um monte de coisas. A gente vai compreender só lá depois, sabe? E aí a gente volta ao começo, né? Quando você falou sobre o integrar. É. Acho que isso é uma integração, né? Ela, quando a gente integra alguma coisa psiquicamente, o tempo e o espaço não fazem o menor sentido, né? Não tem tempo e espaço para psique. Não. E o como a gente vai usar, mas algo vai se manifestar, né? Vai Sim, transformar, vai mexer com uma nova harmonia na nossa cabeça, nas nossas atitudes, de dentro para fora, de fora para dentro. é. E é um olhar também, né, Dani? A gente precisa do ego para isso. Então, se a Uh! gente tomar portada na cara, cair, ficar lá chorando, isso pode durar a vida inteira, né? Porque a gente precisa de uma prontidão para levantar e vou com isso, né? Vou seguir com esse fracasso, né? Porque é um momento de escolha. Vou, Vou tentar mesmo assim. Ou vou tentar de outra maneira, porque dessa já não dá mais, é, né? vou seguir ou Então não. o ego vai fazendo essa, né, conversa, né? Vai gestando aí essa conversa do mundo externo com o mundo interno, vai fazendo essas reflexões com o passado, com o futuro, com o presente, com tudo que está acontecendo e nos bota em paciência, né? Hum. Uma possível paciência mesmo para esperar essa resposta chegar, para aceitar que por enquanto é só uma pergunta, é só uma hipótese, é só uma nova possibilidade, ou ainda não tem nenhuma, é melhor ficar quieto mesmo. E coletivamente, como podemos falar E sobre coletivamente, fracasso? vamos lá. Eu acho que como coletivo tem esse lance do excesso de positividade na sociedade, e eu acho que tem, pelo menos eu coloquei aqui, que o sucesso ele dá poder, visibilidade, status, né? E o fracasso é a impotência, a incapacidade. Então, A quem que quer ser derrota, impotente? A né? derrota, né? E quase como um estigma, um rótulo, é um julgamento. E não uma humanidade. A gente vive momentos, né?
E o estigma tem muito a ver com a identificação, né? Então, eu não tive fracassos, não passei por fracassos, eu sou o fracassado, né? E aí aquilo ali vira uma identificação. Você é o fracasso. E não é, né? É, eu até, eu acho que a gente tem uma coisa do coletivo, né? Desde entrevista de emprego até você vai cozinhar para alguém, ah, enfim, quando a gente está em turma, né? Tem uma coisa do perfeccionismo, né? Das habilidades, das suas qualidades, né? E o tempo inteiro a gente está um pouco nessa coisa da vergonha e da culpa, né? Se a gente pensar assim, que uma pessoa com vergonha, ela vai falar que ela estraga tudo. Ah, eu estrago tudo, né? A pessoa que tem culpa, ela vai falar assim, fiz uma besteira, né? Então, quando a gente entra nessa vergonha no fracasso, ela vai te colocar muito com foco no eu, né? E aí você se desvaloriza. Você tira todo o seu valor, sendo que assim, não é que você estraga tudo, não quer dizer que você fracassou. Aconteceu. Tem N situações, circunstâncias, atitudes, mas você não é um estragador. Você não é um fracassado. Você não é um incapaz. Mas a gente se identifica com o fracasso e a gente se. Eu sou um fracassado, né? Eu errei. Eu cometi uma coisinha. Uhum. Se rotula como fracassado por alguma coisa, não é? Mais Sim. ou menos esse caminho. E nesse sentido, né, falando coletivamente e pensando amplamente em relação ao fracasso, se a gente pensar em sucesso e fracasso da vida em si, né, biologicamente falando, as espécies bem-sucedidas são as que vão se adaptando ao longo do tempo e vão sobrevivendo. E se a gente pegar um recorte de uma única espécie, os sobreviventes são os que tiveram sucesso, né? Então, tá vivo, sucesso. Morreu, fracasso. Fracassou aquele ser, né? Da vida? Não. Aquele ser acabou. Mas se a gente pensar em última instância, biologicamente falando, tá vivo, tá, tá bem sucedido, né? Só que o ser humano é mais do que o bios, né? A gente não é só um monte de célula, a gente não tem só instinto mais. Então a gente. É até aquela música, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? A gente quer prazer, a gente quer um monte de coisa, Experiência, né? experiências, né? Então acho que essa tomada de consciência do ser humano tem essas duas, é, esses dois gumes, assim, né? Tava tão gostoso lá inconsciente, só vivendo o sucesso ou o fracasso de uma espécie. E agora tem tantas coisas que a gente se sente fracassado e que tá ligado a essa massa também, né? Que é o que você falou, que vai fazer com que a pessoa sinta que é um fracassado. E sim, né? Nesse sentido, que bom que a gente possa ser, sim, um pouco fracassado nessa sociedade. Porque os mais bem-sucedidos nessa sociedade estão tacando bomba uns nos outros, né? Tem um poder absoluto, que é o que você falou. Sucesso dá poder, né? O sucesso no sentido de ser bem-sucedido em algo te dá poder. Ah, dá status, poder, visibilidade. E aí, o que que você vai fazer com isso, né? Sem Pra alma, quê? você vai fazer guerra, por exemplo. Então, eu acho que nesse sentido, como é bom a gente poder ser um pouco fracassado, sim, porque o que que é o sucesso para o status quo de hoje, o espírito da época de hoje? Tá ligado a muitas coisas que vão, na contramão da humanidade, né? Assim, no sentido da verdade e do amor, enfim. Então, acho que tem isso, assim. É importante a gente saber que se a gente está vivo, a gente ainda tem o que ser feito, sabe? Por isso que aquele corpo inerte ali, para mim, é a coisa do fracasso. Mas acho que se tem vida ali, algo ainda pode ser feito,
né? Não querendo aqui reduzir a experiência de dor ou de sofrimento, né? Mas é possível, talvez seja possível, né? Enquanto há vida, talvez haja possibilidade. Agora, o que nós vamos fazer dessa vida, né? Aí são outros 500. Eu fico pensando muito nisso, sobre essa potência entre o poder, que está super invertido, né, hoje, como esse sucesso, essas conquistas, âmbitos profissionais, econômicos, políticos, e o quanto a humanidade vai fracassando, né? Porque não pode se sentir impotente, não pode se sentir estagnado, não pode ficar triste, né? O poder é performático. O fracasso é vergonhoso, é culposo, é danoso, é no sigilo. As pessoas vão ficando mais quietas, mais emburacadas, encavernadas, mais solitárias. E o quanto que tanta gente bem-sucedida tá tudo isso também, né? Eu acho que se a gente se permite emburacar, sofrer, chorar, esse fracasso, teoricamente, né? Que para muita gente, "Ih, a pessoa tá lá só triste. Ih, tá triste, alguém precisa fazer alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, deixa as pessoas ficar tristes, né? Meu Deus, que bom que alguém pode chorar, que alguém pode sentir, porque os bem-sucedidos estão solitários também. Estão tristes Também, também. Só que eles não estão vendo, eles estão anestesiados muitas vezes, né? Tá tomando remédio, tá acordando todo dia no mesmo horário, tá fazendo o que tem que ser feito, voltando para casa. E aí quem olha de fora, ai, olha, ele tá bem, né? Conseguiu isso e aquilo. Mas como é que tá o coração? Como que tá a alma, né? é. Eu até coloquei assim, né, que tem uma diferença entre o como que eu posso fazer bem isso, né? E tem uma diferença do que é o que os outros vão pensar sobre o que eu tô fazendo. Sim, nossa, verdade. E isso já coloca essa coisa do coletivo, né? O tempo inteiro, assim, a gente tem o dentro, fora, o micro, macro, a gente tem o um e o muitos, né? Tá, legal, chegamos no poder. A gente está numa sociedade muito poderosa. Todo mundo está fazendo o que bem entende, todo mundo está dando suas opiniões, todo mundo tem, né, um acesso a alguma coisa. Então, o que que a gente está deixando de fazer? Será que a gente às vezes está deixando de ficar mais quietinho? Será que a gente está deixando de escutar uns aos outros porque a gente está mais falante? Então, tomar cuidado, né? Porque num lugar de poder, a gente também está deixando outras coisas esquecidas, né? Sim. Que é esse lugar, às vezes, mais da reflexão, de menos ação, É, né? e a potência fora é a impotência no inconsciente. Então, assim, não é que você não tem impotência, não é que você não tem fragilidade, não é que você não está fracassando, é que tá tudo na sombra, né? Então, coisas sombrias são projetadas Né? e vêm à tona, estão vivas. Imbrocháveis. Melhor exemplo. Nossa, é. É. E aí eu percebo isso assim numa sociedade quando se a gente começar a desmascarar, é quase como um fracasso, né? Desmascarar um sistema, tomar consciência daquilo que a gente está vivendo, né? Começar a refletir, a refletir. Tem um cachorro aqui desesperado. Calma, calma. O indivíduo muito bem adaptado externamente é só uma casquinha. Uma casquinha. Quebra, né? Desmascara, é isso, assim, e o quanto, e aí o quanto te arremessa na impotência. Uhum. Do cara, eu não sou isso. Não, não, também é.
também não é, né? E o quanto essas crises que a gente vai ficando nos escondem da nossa própria vida, né? Esses esconderijos assim que a gente faz, né? Nos escondem da própria vida, da nossa própria história. Por isso que é difícil encarar também uma história de fracasso, porque vai te pôr em realidade para lhe contar sobre você, né? Sim. Também É. sobre você. E é muito difícil sustentar, né, Dani? Não sei como que as pessoas conseguem, assim. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Todo mundo tem persona, todo mundo faz essa adaptação, ou tenta. Uns mais, outros com menos facilidade. Mas é difícil sustentar uma casca, né? Ou essa máscara. E mais ainda, é muito difícil quando o resto começa a fundir. Eu acho que esse que é o perigo, né? Porque é isso, a gente vai tentar essa adaptação, a gente precisa se sentir pertencente de alguma forma. É o que a gente falou lá no começo em relação ao indivíduo. A gente vai ter que pagar boleto, a gente vai ter que. A gente está. A gente não tem muita escolha. A gente nasceu nessa época, a gente vai ser desse tempo. Mas como que a gente faz para não fundir a nossa cara com essa máscara? E passar a achar que a gente é aquilo, né? E aí tudo, né? Tudo precisa ser feito para que aquela máscara não caia e para que eu consiga manter ali. Que depois de um tempo, depois de colado na cara, a gente mal sabe mais o que que tem atrás, né? E aí que eu acho que é o momento em que se deprime, né? Que se perde perspectiva. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Se eu não sou isso daqui, que eu sou então, né? E eu acho que a gente perde uma coisa muito forte, assim, que é a lição mais difícil da vida, né? Que é lidar com a impermanência. Que o tempo todo tá tudo mudando, inclusive eu. E como a gente não quer, né? Porque a gente tem um baita de um apego, um É. baita de um apego. E essa vontade de determinar a nossa personalidade, né? De entender quem a gente é. Ai, ufa, eu Nossa, não é sou de quem a essa. gente está, né? Não em quem Ou a gente quem, está. quem a gente é. Quem tá passando por isso aqui? Quem tá querendo isso aqui, né? E quanto mais falam, ah, mas isso é papo de maluco. Tá, então, mas então vamos ser um pouquinho mais maluco, porque nessa concretude, nessa dureza, né? De eu ser sempre eu e sempre eu, não tá dando. Eu tô morrendo, né? Outras em mim querem se realizar, querem viver e eu não tô dando escuta. Por isso que eu falei do vamos tentar. Se alguma vozinha acaba, tipo, quem tá no comando? Só eu? Tem mais ninguém tentando me ajudar? Peso disso, Né? né? O peso de fazer sozinho e acreditar que tudo depende da gente, né? Porque aí o fracasso é também da sociedade. Não fui Então, se eu a que gente não fracassei. olha, Claro que eu sou uma fracassada aqui, né? Eu quero dançar pelada em volta da fogueira e eu tenho que me encher de roupa e pegar o ônibus, claro que eu né? sou uma Fracassei, fracassada óbvio. por não conseguir, por não conseguir comprar um apartamento à vista, Não, fracassei, né? não fiz um milhão em 7 dias, né? Não Então, se esse é o fiz. parâmetro, fracassei, né? E aí, se eu me rotular de incapaz, de impotente, né, nunca vou achar algum poder poxa, fui lá, estudei, fiz outra faculdade aos 40 anos, né? E isso para mim já é um poder cognitivo absurdo, porque a memória tá uma bosta. Poder cognitivo é ótimo. Não, é total, Dani. E assim, enquanto a gente não entende que tem a ver também com a gente, né, a gente vai mensurar o nosso sucesso por coisas que vão ser postas, né? Então, assim, sei lá, antes da pandemia, ou um pouco antes da pandemia, não tinha essa aparente facilidade de fazer 1 milhão. Agora parece que só não faz quem não quer, sabe assim? Não parece? Esse é o discurso que a gente ouve muito, né? Então, assim, e a próxima? O que que vai ser o próximo? Né? O próximo parâmetro. E aí a gente só vai.
nessa de alcançar esses parâmetros pré-estabelecidos sem considerar o, o todo, né? Então, assim, é tenso. É. Eu sinto hoje que essa impotência que nos bate, sabe, esse fracasso como um coletivo é quase como uma crise espiritual mesmo, Hum. de uma perda de significado e de sentido mesmo, Uhum. porque as pessoas estão indo em busca sem alma. É. E é uma busca, né, Dani, por ter, É, por é. ser Por isso que eu X, falo assim, Y, né? Z. É ter, conquistar, ganhar, fazer, né? Eu. E, e aí, quando vem a impotência e que derruba, derruba quem? O eu, né? Porque Então, não ouvimos todos os outros da equação, né? e talvez não olhamos para os outros que estão do nosso lado, também caindo, também fracassando, Sim, a gente tá achando que né? tá todo mundo bem-sucedido, porque é isso, né? Tá todo mundo também, talvez, tentando vestir essa máscara e mostrar que tá bem-sucedido, tá bem-sucedido. E aí todo mundo fracassado, parecendo bem-sucedido, e todo mundo olhando pro lado e fala, vixe, ele tá bem-sucedido, então deixa eu também. Mas não tá, ele também tá fracassando em várias coisas, só não tá mostrando, né? Então é um grande É. desafio, eu acho, a gente entender esse jogo, né? Essa relação entre o dentro e fora, né? Entre o indivíduo e o coletivo. Porque não, a gente não fracassa sozinho, tem toda uma humanidade fracassando em muitos aspectos, né? Que também nos impossibilitam de ter sucesso em coisas que pra gente é importante muitas vezes. Não é para o todo, é para cada um. Então, eu acho que esse é um maior desafio, assim mesmo, é encontrar, enxergar o fracasso como parte integrante, ou seja, ele sempre vai estar lá, Hum. ele não vai ser o fim, sempre pode, né? Se você está vivo, pode ter um próximo movimento, 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 e a gente não fracassa sozinho. Sempre tem um sistema, um tempo, um espaço, uma situação, uma condição dada que é aquela condição ali dentro do qual a gente pode fazer algumas coisas e outras não. Então, também não é só culpa nossa, né? Ui! A vovó veio buscar o bebê. É que tá destruindo um rolo de papel higiênico que ele não sabe o preço no coletivo, né? É só instinto, Fracasso. amiga. Isso aí é só instinto. Que delicinha. É. E, amiga, você foi fazendo assim com o corpo, né? De movimento, é isso. Às vezes a gente vai perceber que realmente os nossos movimentos em vida vão ficar um pouquinho mais reduzidos, né? Tá me lembrando a Miri Lacombe, que a mãe dela também chegou lá, pelo amor de Deus, mãe, não! Mãe, agora não! Deixa ela. Ela dando bronca nele foi muito bonitinho. E ele não Com tá nem aí, certeza. ele fica assim, dela. Oh. Cara, eu comprei uma rótula bovina pra ele comer. Não, ele foi lá comer o papel higiênico. Mas é isso, é. Eu não acho que seja tilelê esse lance da crise espiritual, mas o que eu digo é assim, Não. de verdade, assim, a falta de entrar no mundo interno, de reconhecer que a gente é humano, a gente não é máquina, e que se o outro é humano, também passa por momentos assim, talvez não no mesmo dia que você, no mesmo momento que você, mas passa. Uhum. Né? E às vezes pode passar por uma outra imagem, né? Se às vezes a pessoa tá no high dela, tá no momento mais alto da vida dela e tá na merda, não quer dizer que ele precisa estar lá embaixo, né? Pra estar se sentindo um fracassado. Pode estar de Sim, outro jeito. total, total. Porque, Sei, né? porque depende Né? da régua e da idealização. Então a pessoa pode ter coisas que você fala, nossa, que incrível, e tá lá se sentindo uma merda porque queria outra coisa, né?
Então, a gente sempre olhar para o nosso também é importante, né? Eu não acho tilelê, não. Eu acho que é bem sobre isso. Até porque se a gente for pensar no lance espiritual, é como essa coisa porosa, né, impermeável que invade a gente coletivamente. E nossa pele aqui é tudo poroso, é permeável, as coisas assim, a gente sente isso vir, né? Talvez a gente não fale tanto, seja muito mais gostoso falar assim, ah, o que que deu certo pra você, né? A gente não Sim. fale tanto, e aí, me conta aí o seu fracasso, né? Então, se a gente pensa, sei lá, eu fico pensando assim, sempre que me vem a imagem do coletivo, eu penso num busão lotado, tá? O busão tá lotado, é Literalmente o isso aí. coletivo. É, um coletivo. Tá lá. O motorista é o fracasso, né? Quem é o carona? O amigão que senta do lado, o cobrador que troca ideia com esse motorista o tempo inteiro. Quem seria no coletivo? Para mim, Hum, é a comparação. E para você? Quem seria o melhor amigo do do fracasso. fracasso? A Vai pegar esse inércia. bus. Acho que se esse busão perdeu o freio e o motorista, aí eu acho que é a inércia. Então, busão ou parado ou sem freio, vai dar ruim. Então, né, tem uma embreagem, um freio, acelera e, né, puxa o freio de mão às vezes, aquele barulho, né, em movimento. Ele tá desesperado, já deu a hora dele. É, né? Ah. Então vamos lá, gente, com quadros e participação especial do Geleia, nós vamos ter quadros para Ah, finalizar. E o primeiro é o Rosnado da Semana. Entendemos que a gente precisa rosnar de vez em quando e que muitas vezes a gente sente muita oh. raiva e a gente queria muito poder fazer para certas coisas. Então, este é o espaço para rosnar. E aí, Dani, qual que é o seu rosnado da semana? Ai, Rosna primeiro. Rosno. Deixa eu pegar aqui a minha rosnadinha. O meu rosnado vai para quando a gente fala assim, ó. Ah, eu vou tentar. E a pessoa fala, já conseguiu. Eu tenho vontade de fazer. Não, talvez não. Vou tentar, né? Ou então, né, quem fala assim, ah, tentar não, é conseguir. Ai, que Teu pressão, cu. gente. Acho extremamente tóxico. E você tem rosnado? Tem um aqui. Pronto. Hum. Manda o seu rosnado, Dani. O meu rosnado da semana, ele são dois, mas Quer falar dois? Eu manda aí, tenho fala aí, outro manda o também. seu. A gente começa, né? Só rosnando. Tá, vai, vai, vai. Então vai lá, fala aí de novo. Manda o seu rosnado, Dani. Manda seu rosnado, Dani. Ai, Mi, o meu rosnado são dois, porque você falou que tem dois, eu quero saber o seu outro, que eu fiquei curiosa. Então Tá eu vou bom. falar, você vai falar o seu outro. É um rosnanço que eu tenho. É um rosnado com ranço. Sabe, assim, ó. É, o cachorro chega a rosnar e o olho virar. É, mas é isso, gente. Eu odeio quando falo assim, vai dar tudo certo. Basta querer. Basta querer. Desconsiderando o coletivo. Maravilhoso. Oi? Tipo, eu só dou risada e aceno e seguimos, né? Mas é. Meu Assim outro. como É. ah, Não, fala, basta fala. querer ou basta ter fé. Cara, Basta ter fé. me, Basta me acreditar. mata. Vai! Meu outro é eu quero rosnar para as histórias de superação. Nossa! Quero Por histórias de favor! fracasso! Gente, eu tava vendo essa semana a série do Chespirito. Eu amo o Chaves, né? Então tá contando um pouco a trajetória dele. É bonitinho e tal, muito legal. Mas assim,
é muito fantasioso, sabe? A pessoa tem a ideia e alguém fala, nossa, que incrível, e já começa a trabalhar no lugar e não sei o quê, sabe? Assim, tipo, aí a pessoa não consegue, ai, foi mandado embora, ai, coitado, mas daí na sequência alguém muito mais incrível vai lá, e sabe? Tipo, ai, meu, história de superação. Antigamente eu assistia com, tipo, ai, tá vendo, é possível. Hoje me dá rosnado, tipo, ai. É exceção. Eu acho isso. Eu acho que a gente precisa olhar histórias de superação, se inspirar e tal, mas lembrar que podem ser exceções. Para a maioria das pessoas, nem sempre é assim. É, Veio no começo rancorosa a aqui gente até mesmo. fala, né? No começo a gente até falou, né? As pessoas não chamam, não conversam sobre fracassos. É só sempre histórias incríveis e É, e até de mostra a pessoa conquistas, indo né? pro fundo do poço, mas depois ela não fica comum. Ela vira Master Blaster. É a Nossa. lacuna do texto inicial que a gente abriu o pod hoje, assim, é a lacuna, né? O que te leva de um ponto ao outro. É. Tem um negócio ali no meio que a gente não fala. A gente vai falar onde disso? Na terapia, em sigilo. E é exatamente isso, e são os pontos finais, né? Então é o fundo do poço versus o Oscar. Tipo, não tem você sair do fundo do poço e entrar em Não. contato ali, entender o que rolou, beleza, vamos ressignificar. Não, é direto pro Oscar. Qual que é o seu outro? O meu outro são esses instas de mulheres andando de skate, belíssimamente, a la Californication, assim, ó. Uh! Num patins. Patins não, Dani, skate. Kate. Mas também pode ser patins, né? Enfim. E elas vão num fluxo. Uhul! Uhul! Só assim, ó, numa boa. Cara, não. Andar de skate é sobre cair. Entendeu? A gente cai muito. Não é sobre andar. Então, o meu rosnado vai para essas vibes perfeitas e uhul, hashtag good vibes e good skates e E só Perfections. coisas perfections. E você tem dica, Dani? Me indica que eu gosto. Me indica que eu gosto. Ai, deixa eu pensar. Tem uma marca muito legal que eu gosto que chama Fracasse. Do Então, se quê? vocês quiserem, ela é de moda, papelaria, enfim. É arroba Fracasse. Que Tem legal. várias coisas assim, que a vida não é um portfólio, não é empoderada, é empobrerada. É, Adorei. não tem, a vida não é um sol para cada um. Então tem umas frases desmotivacionais muito legais, chama Ah, Fracasse. Essa é a minha ai, que dica legal. gada. Muito bom, adorei. A minha E você, dica, Miri? a minha dica é um filme, Matrix. O melhor é o primeiro mesmo, que fez mais sucesso, o primeirão e tal, que é só Matrix. É um filme muito bacana que fala muito sobre essa questão do que é realidade, o que não é realidade, né? O preço de você viver na ilusão, os ônus e bônus disso. Enfim, é um filme super complexo, profundo. Hoje em dia ele é até cult, né? Porque ele foi visto como tipo um sci-fi, mas ele é um filme que trata de espiritualidade, enfim, reconexão com o eu. É bem profundo, apesar de ser mainstream, assim, eu recomendo demais. Bora fracassar? Bora, mais um fracasso, mais um dia de fracasso e mais um dia de sucesso também, né? Então essa é a nossa Beijo pra estreia no vocês. vídeo, gente. Sigam, compartilhem esse vídeo, clica na setinha, manda pra alguém, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra gente, deixa seu like, e nos vemos no próximo episódio. A gente também tem redes sociais, estamos também no Instagram, sem nome tbpod, e também tem as nossas redes, Mirelle Alvarenga. E a minha arroba Dani Sacomano. E continuamos esse papo nos comentários. Quero ouvir vocês. Fracassem.
Fracassem. Bastante, com gosto. Beijos. Beijo.